Nesse vídeo eu vou te passar os 5 erros que travam seu improviso. 5 coisas que, se você desenvolver, seu improviso vai melhorar no mínimo uns 500% e você vai conseguir se expressar com muito mais facilidade. Fica comigo até o final desse vídeo que o 5º erro é o mais comum. Então, antes da gente começar a falar sobre os 5 erros que travam seu improviso, clica aqui para curtir esse vídeo, também salve esse vídeo para você assistir mais tarde e compartilha com pelo menos 5 amigos que você sabe que gosta desse assunto de improvisação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual que é o primeiro erro que a gente vê que o pessoal mais comete quando a gente fala de improvisação? Eles não sabem a harmonia, não sabem como executar as progressões dentro da música. Então, às vezes, o pessoal só sabe o tom. Às vezes o pessoal olha assim e fala, não, o tom é sol, sai tocando sol maior ali que tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim. Às vezes dá certo, mas é na sorte. Ou às vezes o cara tá sempre habituado a tocar as mesmas coisas, então fica tocando aquelas mesmas frases ali quando tá em sol maior, quando tá em lá maior, quando tá em si maior e assim por diante, né? Fica tocando as mesmas coisas o tempo todo. E não é isso que a gente quer desenvolver uma ideia de verdade, né? Então, para desenvolver a ideia de verdade, a gente precisa saber a harmonia. Porque muitas vezes a gente tem algumas notas ali, alguns coloridos que pode aparecer dentro da música, que isso daí vai fazer total diferença na hora da improvisação. Você vai ter outras notas de repouso, você vai ter outras notas de passagem, e assim fica muito mais interessante seu improviso e você não fica travado sempre naqueles mesmos licks ali em sol maior para ficar rolando. Então eu até fiz aqui uma base em sol maior para a gente observar que tem um coloridinho a mais aqui. Eu até coloquei uma notinha a mais para dar aquele colorido diferente para a gente ver o tanto que é importante a gente ter a noção das notas que está sendo tocada na harmonia, antes da gente partir para improvisação propriamente dita. Então vamos lá. Ali está rolando sol maior, mi menor, mi maior, lá menor e depois ré. Certo? Então vou até tocar junto aqui, né? Sol, mi menor, mi maior, lá menor e depois ré. Então vocês viram aqui que eu toquei até os acordes aqui pensando como violonista, né? Para vocês verem mesmo que é sol, mi menor, mi maior, lá menor e ré, ré maior, certo? Então só tocar sol maior numa situação dessa, por exemplo, ou em qualquer situação, na verdade, não dá certo, não funciona, não soa bem, porque você fica submetido ali à sorte, né? Às vezes pode bater na nota certa e tá tudo bem, mas muitas vezes não bate na nota certa, você tem aquelas dificuldades assim, fica travado na hora de improvisar, beleza? Então vamos para o segundo passo, que aí vocês vão ver qual que é o grande lance quando a gente tem o conhecimento da harmonia, o que que a gente vai fazer com a harmonia e a improvisação. Então o segundo erro mais comum é esse, é de não saber a localização das tríades ou tétrades da nossa progressão. Então no nosso caso aqui a gente tem um sol maior, né? Sol maior, vou tocar só nas 3 cordas aqui de baixo. Sol maior, mi menor. Depois mi maior, lá menor e ré maior. Isso aqui foi uma região que eu toquei as tríades. Por que que é importante a gente saber as tríades da progressão? Porque nas tríades a gente tem as notas de repouso. Então vamos supor, começando em sol a gente tem essas notas. Aí vai para lá menor, perdão, mi menor. Mi menor. Depois vai para mi maior. Certo? Depois vai para lá menor. Depois vai para ré. Então, todos os movimentos que a gente tem da tríade, por mais que às vezes a gente não sabe muitas escalas, se a gente só tocar qualquer escala, no caso aqui, a pentatônica maior ou a escala maior de sol, entendendo essas notas de repouso, vai soar bem. Então, olha só, eu vou tocar aqui junto com a basezinha ali que eu gravei em sol, só para vocês verem como que soa. Agora eu vou tocar as notas, né? Você não toca mais nota errada, você só seleciona a nota da tríade para tocar. Aí que começa a soar diferente, aí que começa a soar bem. O terceiro erro que te trava no improviso também é não ter métrica. Você não vai enxergar as métricas. Qual que é o tempo que você tem para chegar em determinado acorde.
Muitas vezes o pessoal sai tocando qualquer coisa, acaba vendo ali, vai chegar em determinado acorde, mas não sabe em qual momento certo que vai chegar no acorde. Então eu convido vocês a sempre treinar com o metrônomo. Treina ali, né, 2 notas por tempo, 3 notas por tempo, 4 notas por tempo. Fica tocando o tempo todo para você pulsar essa métrica, para quando chegar na hora de você improvisar, você vai ter essa métrica bem resolvida para chegar na nota que você precisa. Então vamos supor, até coloquei o metrônomo aqui, ó. 2, 3, 4, Mi menor. 1, 2, Mi maior, 3, 4, Lá menor. 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, volta pro Sol. 2, 3, 4, Mi, 2, Mi maior, 4, Lá, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4. Então, numa sequência dessa, é legal você ficar tocando 2 notas por tempo, acha as notas que você precisa repousar, então toca pouco mesmo, toca poucas notas para observar e ficar mais fácil. Então, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu toquei uma nota por tempo. Pensando em 2 notas, a gente vai ter, né, ó, 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Viu que eu ataquei agora a terça do Sol, né? A hora que repousou ali eu toquei exatamente a terça do Sol, porque eu já estava com a métrica na cabeça. Então agora fazer 3 notas, faz 3 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Repousei exatamente no Sol. Então, você viu que a métrica é extremamente importante para isso. Então estude a métrica. Tenha a métrica na cabeça ali, toca 2 notas por tempo, 1 nota por tempo, igual eu fiz anteriormente. 1 nota por tempo, 2 notas por tempo, 3 notas por tempo e 4 notas por tempo também. Aqui também é possível, vamos fazer 4 notas agora, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por que que deu certo? Porque eu parei no Ré a hora que entrou no Sol. A hora que voltou pro Sol, na verdade, né? Eu parei no Ré. E o que que o Ré do Sol? É a quinta. Faz parte da tríade. O quarto erro que trava o seu improviso é você não saber como aproveitar os licks que você aprende. Não saber como interiorizar a sonoridade, como entender como ele foi feito, certo? Então, entender como ele foi feito, na verdade, eu acredito que é um dos maiores passos assim que ajuda a desenvolver a improvisação. Então vamos supor aquela música Knocking on the Heaven's Door do Guns N' Roses, né? A música está em Sol também, só que depois vai pro Ré e vai pro Dó. E o solo da música é assim, né? Então vou pegar só esse comecinho aqui e utilizar ele como um lick, né? Então a gente tem que entender como que ele foi feito. A gente tem aqui o Sol maior e ele já começa no Sol, né? E repousa na nota Lá aqui. Por que que ele repousa na nota Lá? Porque é a quinta do Ré. Então tá dentro da tríade do próximo acorde. E depois ele repousa no Sol, porque a harmonia tá no Dó. Então olha isso, né? Por isso que soa bem, por isso que esse solo é memorável, né? Porque ele tá sempre dentro dos repousos nas tríades. Aliás, o solo inteiro, né? Que é Sol, Ré, Sol de novo, Ré e Dó. Então tá o tempo todo ali, né, olhando os repousos. Então isso daí é muito importante, como eu disse, que é um dos erros também fatais, né? A gente não saber os repousos das tríades dentro do nosso improviso, dentro dos solos e tudo mais. Então, no caso, a gente vai pegar esse começo aqui e utilizar isso daqui como lick. Então, a gente já viu que o repouso está aqui no Lá por causa do Ré, por causa do acorde Ré, né? Então, a gente está tocando Lá e vai para o Mi menor. A gente não pode fazer? Aproveitar? Né? A música vai começar aqui em Sol.
por lá. Então percebe que eu utilizei esse Lá exatamente na hora que a harmonia foi pro Ré. Então aproveita, né? Pega, toma posse daquilo que você gosta, daquele lick que você gosta, toma posse dele e tenta ver quais são os repousos que está sendo utilizado para você começar a utilizar nos seus solos também, no seu improviso também. E o quinto erro que trava seu improviso, que também travou muito meu improviso, que eu vejo que a maioria da galera comete, é não aprender uma linguagem. Então, quando a gente entende o que é uma linguagem musical, a gente vê as especificidades daquela linguagem, a gente vê os macetes que aquela linguagem tem, os caminhos que ela consegue percorrer e como que ela se expressa, como uma linguagem em si. É a mesma coisa quando a gente aprende uma língua nova. Vamos supor, a gente vai aprender o inglês. É totalmente diferente a gente aprender o inglês americano e aprender o inglês britânico, ou aprender o inglês australiano. São totalmente diferentes. Tanto em sotaque quanto algumas palavras específicas, cada um tem o seu vocabulário. A mesma coisa acontece na música, por mais que seja uma linguagem universal. Então por isso que eu falo tanto da linguagem R&B New Soul, porque para mim é a linguagem que mais consegue se expressar. Eu, pelo menos, acredito que a linguagem do R&B New Soul, ela cabe em praticamente tudo. A gente consegue executar a linguagem do R&B New Soul em tudo. Em tudo que aparece, qualquer estilo, qualquer gênero musical, a gente consegue colocar as expressões, o vocabulário e essa forma diferente de tocar. Beleza? Então acredito que você já tenha visto já algum vídeo meu tocando aqui, até rock, com certeza tem muita coisa do R&B New Soul ali dentro, né? Tanto no jazz, quanto no rock, quanto no blues, ou qualquer outro estilo que eu esteja tocando, eu procuro colocar essa linguagem do R&B New Soul no meu play. Então é isso, pessoal. Agora quero ver aqui nos comentários quais foram os erros que você comete, então eu quero que você identifique os erros que você tem, que você comete, escreve aqui embaixo quais são os erros que você tem, para que você consiga observar e consiga evoluir aqueles pontos que você tem dificuldade, certo? Então comente aqui embaixo, né? Passa para mim aqui quais são os erros que você gostaria mais de desenvolver, que aí eu dou um jeito de produzir mais conteúdos aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.